Pânico era muito bem estabelecido quando eu entrei. Eu entrei no meio de uma briga, eu entrei no meio de uma confusão, entrei no meio de uma briga de egos, uma briga de cachês, e eu não sabia disso. E o Emílio tava louco para encontrar um gay de fundão que não fosse mimimi, ele já tava afim disso. Ele já tinha o personagem na cabeça. Ele tinha visto esse formato na gringa. E ali eu descobri que é indústria. E a culpa não era do Pânico. A indústria era assim. O Emílio recebeu uma pressão muito grande, a Jovem Pan recebeu uma pressão muito grande. Kafka fala uma frase que é assim. Não me avisaram que a vida era um grande baile de máscaras e eu fui em todos os bailes sem máscara. Fala, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar esse conteúdo, porque o nosso convidado hoje é mega especial. Antes de apresentá-lo, quero agradecer ao Espaço da Audição Aparelhos Auditivos, uma empresa com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil, sempre um próximo de você, trazendo a melhor tecnologia em aparelhos auditivos e os melhores profissionais fonoaudiólogos. Faça uma avaliação auditiva, verifique como está a sua audição, porque a audição a perda auditiva é um dos principais fatores de desenvolvimento de demência, então cuide muito da sua audição. www.espaçodaudição.com.br. E também a agência Brunti Se Ative, uma agência de comunicação e marketing que vai impulsionar os seus negócios. Então, conversa com a equipe, que eles vão montar um planejamento muito bacana para você e para a sua empresa, impulsionar os seus clientes, impulsionando seu negócio e conquistando cada vez mais clientes. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber uma pessoa super especial, do qual também sou fã, acompanhei muito tempo, Evandro Santo, ator, comediante, muitos conhecem ali, eu não gosto de taxar dessa forma, mas todo mundo fala assim, ex-Pânico, né? Ex-integrante do Pânico. Eu sou ex de alguém. Antes de tudo, eu queria de novo que você fizesse toda essa... Gente, chupem amadores. Faz de novo. Vou fazer uma brincadeira. Toda apresentação. Aí depois, entre os intervalos, você fala dos seus anunciantes e eu te ajudo a falar deles. Opa! Sem corte, vai lá. Fala aí, começa de novo elogiando, fala do convidado. Então, Já começamos bem, mas vamos lá, né? Quero apresentar um convidado super especial, que ele é ator, comediante, Evandro Santos, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, me fala um pouquinho como é que estão as coisas, afinal de contas você tem uma história que eu acho que, para quem conhece, comove muitas pessoas, uma infância difícil, né, até chegar na televisão. Então eu queria contar um pouquinho dessa história aqui, para as pessoas verem que chegar no sucesso é difícil, mas se manter também nele também é algo meio complicado. Você quer conversar primeiro com Evandro Márcio dos Santos? Você quer conversar ou com o Evandro Santo ou com o Christian Pior? Não, primeiro o Evandro, Márcio. mineiro de Belo Horizonte. Sim. Deixa eu ver como é que vai começar a nossa história. Eu vou abrir meu tarodona aqui, o tarô da Madonna. Vamos ver? Porque aqui é consciente, inconsciente, subconsciente e inconsciente. As fases de Freud. Vamos lá. Olha, abriu com responsabilidade o nosso programa. Pode perguntar o que você quiser. Responsabilidade, pede aí. Me conta um pouquinho como foi a sua infância lá em Belo Horizonte. Afinal de contas, a sua mãe te teve muito cedo também. Você passou uma parte da sua infância ali com seus tios, né? Como foi esse processo? Porque aqui nesse canal a gente defende muito a importância da primeira infância, né? Para determinar o futuro das nossas crianças, né? Então a gente faz um grande apelo para os pais, principalmente, que sempre com a intenção de trazer o melhor para os seus filhos, mas às vezes, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando um pouquinho, né? E começa aquele negócio, né? Ah, meu filho, eu gostaria que fosse advogado, eu gostaria que fosse médico, né? Mas eu defendo assim, deixa a criança ser o que ela quiser ser, né? O que ela sonha. A gente tem que não definir, mas orientar, guiar. Né? Exatamente, guiar. Então eu queria saber como foi um pouquinho esse seu processo, porque foi bastante dolorido, né? Eu brinco muito que eu nasci em Belo Horizonte, fui criado em Uberaba, fiquei mal criado em São Paulo. Estou me reeducando em São Paulo. Cara, a minha primeira infância, né, a minha tia Luzia, que Deus a tenha, e meu tio Euclides, que era meu tio, que era meu padrinho, que na verdade são... A minha tia Luzia é irmã do meu avô, pai da minha mãe. Tinham 4 filhos,
meus primos, né? O Ronaldo, o Rinaldo, o Reginaldo e a Rosane, e eu. Em nenhum momento eu saquei que eu era uma criança adotada. A minha tia super me mimava, tinha muito amor. Meu tio foi muito apegado a mim, né? Meu tio que deu tanto que quando acho que um dos fatos eu nunca quis, até percebi isso depois, de nunca querer dirigir. Ele tinha uma variante e quando ele estava dirigindo, ele bateu o carro e morreu. Eu estava do lado, Nossa. vendo. Achou um primeiro trauma. Então acho que por isso eu nunca quis aprender a dirigir. Eu sempre fui muito apático a carros. E era uma criança muito, muito efeminada, cara, e no sentido de meus primos me defendiam. Eu aprendi a brigar na rua. Eu era uma criança gay com 4, 5 anos, então eu dava pedrada, eu andava descalço, eu brincava na enxurrada. Quando eu aprontava muito, a minha tia me dava umas tamancada e falava assim: a Leninha vem te buscar. E a Leninha era minha mãe, que eu achava que era uma tia muito maquiada, muito louca, que aparecia muito de vez em quando. E minha tia ficava muito brava, que minha tia tinha muito ciúme de mim, né? Então eu acho que a primeira parte, eu comecei a ler muito cedo, a ser muito curioso. Eu subornava meus primos para lerem historinha, eu queria saber de tudo. Ó, só faço isso se você ler isso para mim, se você mostrar isso para mim, se você fizer alguma coisa. Eu já tinha essa coisa meio, acho que manipuladora um pouco. E quando a minha mãe conseguiu me levar para Uberaba, dizendo que eu só ia pegar uma bicicleta e voltar, e nunca mais deixou eu voltar. Então eu demorei 1 ano para chamar minha mãe de mãe. Então eu saio de um lugar que eu tenho 4 irmãos, todo um aparato, né? Minha tia ficou viúva, aí ela teve que, estava terminando de construir a casa que meu tio deixou, foi trabalhar como sopeira numa escola, e eu não estava na escola ainda, eu estava no jardim Bonequinha Preta, era o nome do jardim, nem podia existir um jardim de infância desse nome hoje. Hoje em dia, não. E eu ficava muito orgulhoso que a minha mãe, né, no caso a minha tia, ela era a tia da sopa, então eu tomava muita sopa da minha tia. E ela vendia os doces também, então assim, esse rompante, até chamar aquela... E você vai para uma casa bonita, porque meu segundo padrasto era um cara muito bom, que assumiu minha mãe, o Oswaldo, mas você sai de BH e vai para Uberaba, muito gayzinho, no bairro, e a minha mãe ficou muito agressiva, porque eu interrompi a juventude dela. A gente conversou muito sobre isso depois. A gente pediu desculpas. Ela tinha quantos anos? Mamãe, quando engravidou, tinha 17, uma menina de periferia, a única branca de irmãos mulatos. Minha mãe é branca, meu tio Ney, que morreu, é negro, meu tio Zé, que morreu, é negro, minha tia Valéria é mulata, minha tia Rosinha é mulata. É engraçado, né? Os meus tios foram presidiários em Ribeirão das Neves por tráfico de drogas, então eu os vi muito pouco, né? Tinha pouco contato com eles. Até porque a minha tia, em BH, separava um pouco deles. Então, eu acho que essa primeira etapa, até praticamente 6 anos quando eu mudei, eu sempre me pergunto o que teria acontecido, o que eu teria sido se eu nunca tivesse saído de BH. Provavelmente teria um professor, um biólogo, um professor de história, algo de comunicação. Mas eu acho que alguns traumas, algumas carências te fazem ser artista, porque você procura, de alguma forma, preencher vazios. Mas desde cedo você sempre gostou de arte, cultura. Eu imitava a Gretchen, com 5 anos. E, cara, mas eu tinha uma rebeldia. Eu lembro que eu fiz isso muitas vezes, não só em BH. Eu lembro de eu fugindo, pulando o muro do Bonequinha Preta para voltar para casa. Eu sumia, minha tia não sabia onde eu estava, eu tinha mania de me enfiar nos matos. Quando eu descobri que tinha uma planta que encostava a mão, que ela encolhia, eu fiquei muito fascinado. Então, eu sempre ficava procurando córregos, água. Eu sempre gostei de mato, né? Natureza. Acho que filho de Oxóssi também. Eu sou alguns dizem que eu sou Logoedel, outros falam que eu sou de Obaloaê. Mas assim, e aí Uberaba também tinha isso, mas eu não tive escolha. Eu fui meio que raptado. Eu também questiono isso, né? Então, mas foram mulheres que me amaram muito. Tanto a minha mãe do jeito dela, de uma maneira muito visceral, e minha tia. Mas você sempre foi compreendido? Pela minha tia, sim. Cara, eu lembro que o dia que tinha dia de piscina, todo mundo foi de sunga. Eu fui de um short de pijama, então transparente. Eu era muito diferente. Minha tia falava, para de perguntar, eu não consigo responder tudo pra você. Eu não sei o que é isso. Evandro,
Eu não consigo responder isso pra você. E aí, quando eu cheguei na minha mãe, eu aprendi a ler muito rápido. E minha mãe lia aqueles romances eróticos, Sabrina, Júlia e Bianca. Então, eu ficava perguntando assim, mas o que quer dizer o triângulo pelo entre as coxas? Então, aí daqui a pouco eu estava lendo Sidney Sheldon com 7 anos e comecei a ler João Bidu, horóscopo. Então, era muito chato estudar comigo, porque eu acabava tudo muito rápido. Eu já queria ler uma outra coisa, já terminava a tarefa, então eu era muito imperativo. E minha mãe não conseguia entender isso. E você não tinha essas definições. Se você tem SPA, que é Síndrome do Pensamento Sim. Acelerado, ou que você tem TDAH, A, B, C, D, ou se você tem... Eu descobri que eu tenho FNC. O que é? Fogo no... Então, ou FNR. Mas, assim, eu acho muito interessante o quão a ignorância ela pode evoluir para a sabedoria. É verdade. Eu acho que tempos ignorantes são necessários para você sentir uma pressão e evoluir. Tanto que a gente teve um presidente muito, de certa forma, opressivo numa pandemia. Olha que coincidência. E depois da pandemia são vários tipos, vários questionamentos. Foi preciso uma opressão para você expandir. Eu acho isso muito do universo. Deixa eu ver a segunda carta. Que vai sair da pergunta. Olha, carta 1, Nascimento. Estamos indo bem no jogo. Vamos lá. Vamos lá. Como foi a sua vinda para São Paulo? Cara, eu gosto desse cara. Eu tinha sido expulso de casa, tinha 14 anos, me assumi com 12 anos. E eu acho que, gente, eu juro por Deus, minha professora, ela sempre comenta isso comigo no Instagram. Eu tenho orgulho que a minha professora de português me segue, a Rosa Rossi. Eu acho que foi a primeira parada gay do Brasil. Porque eu lembro que no 7 de setembro eu falei, eu não desfilo esse ano. Tava na 88, eu tava na 7ª. Eu falei, eu não vou desfilar. Vamos lá. Eu falei, eu não vou, porque eu sempre... Primeiro que eu era contra o uniforme, que era calça de sergal, eu queria jeans. Eu fiz greve pra ter jeans na escola. Eu era contra tudo. Só que assim, era muito complicado, porque eu era gay e era do fundão. Não encaixa. E eu era muito nerd. Tirava nota muito boa. Não encaixa. Também não encaixa. Então, ou você é gay, ou você é fragilizado, ou você é do fundão, ou você tem notas boas. Então, eu sempre era expulso. Mas você nunca se colocou em papel de vítima, né? Isso que é o mais importante. Não, eu comecei a ficar mais vítima depois de mais velho. Mas eu acho que tinha estratégias para me expulsarem. Eu era sempre expulso. As 3 vezes que eu fui expulso na primeira série primária, na segunda série e na terceira. Eu era expulso exatamente em outubro. Por que outubro? Porque eu já fechava as notas do terceiro bimestre. Então... Então, era hora de me despachar. Porque eu era uma influência para os meninos. Né? E você pega um molequinho, uma molecada cai em cima. Eu era defendido pelas meninas. Então, eu sempre era expulso. E aí, quando eu me assumi, essa história do 7 de setembro eu adoro contar, porque eu falei, cara, eu não vou, não tenho destaque, eu já fazia teatro na escola, já fazia balé. Não vou. Aí chegou no dia, já trabalhava, era um domingo esse 7 de setembro de 88, tava tocando aquela música do Roupa Nova, eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir. Eu falei, vou desfilar. Assim, do nada, cara. Tipo, um ímpeto. A música já inspirou, vamos lá. Desci pra Leopoldino de Oliveira, lá pro Uberaba, cheguei na concentração, o professor Paulo falou, o que tá fazendo aqui? Eu falei, vim desfilar. Vou desfilar o quê? Você nem tá de uniforme? Eu falei, vim desfilar no bloco dos esportes. Evandro, você não joga nem handball, você não joga nem queimada. Você vai desfilar o quê? Eu falei, representar a natação da escola, mas a escola não tem piscina. A escola municipal Boa Vista não tem piscina. Eu falei, ninguém precisa saber disso. Eu vou desfilar. Eu falei, como? Aí eu tirei short e tal. Eu tava com uma sunga de tigre, que minha mãe tinha me dado pra eu andar no cascata. Minha mãe também não ajudava muito. Ele achou que era zoeira. Cara, eu tô falando de 88. A gente tava no governo. Já tinha Tancredo morreu em 85. Ali já era no 88. Não, teve antes do Collor. Foi antes do Foi antes do Collor, eu não lembro qual que é. Sarney. Quer dizer, foi o primeiro presidente depois da ditadura, depois do Figueiredo. Cara, eu simplesmente arranquei a roupa, falei, bom, eu sou o único de sunga, eu acho que eu abro, eu sou o destaque. Ele achou que eu não andaria 10 metros. Cara, eu atravessei uma avenida inteira, com 12 anos, com uma sunga de tigre, rebolando e dando tchau. E ali, o prefeito na época, Wagner do Nascimento,
só via ele baixando a cabeça, fazendo assim, o pessoal gritando, viado, mogre, não sei o quê. E minha mãe, que trabalhava na Galeria Rio Negro, fazendo assim, eu vou te matar em casa. Ali eu senti alguma coisa, eu não consigo descrever o que eu senti ali. Tinha a mesma sensação de quando eu fui para Nova York, a primeira vez que eu tava, eu falei, eu acho, o que eu sou. E não era algo sexual, já sabia que era gay. Tinha algo a mais. Só que eu não calculei que eu tinha que voltar tudo depois de sunga. E eu fui levando uma curra até chegar e pegar minha roupa de volta. Então eu voltei apanhando, mas voltei feliz. Falei, sou famoso. Além de fazer balé. Os outros meninos que eram gays, atravessavam a rua com vergonha de mim. Eu era uma influência pra quem tava sendo gay também. Era gay demais. Filho de mãe solteira. Então eu acho que eu fiz a primeira parada gay. Então teve uma hora que minha mãe não aguentou. Era muita testosterona minha. Minha mãe tinha encontrado um outro cara que é meu padrasto, que é filho dos meus dois meio-irmãos. Minha mãe queria viver um romance. E eu era a interrupção disso. Eu interrompi a juventude dela. Eu estava interrompendo a oportunidade dela ser feliz com um cara que gostava dela, com um cara bacana. O padrasto é meio MacGyver, um cara que mata morcego, sobe, faz tudo. E aí foi a deixa, eu queria sair fora. Então, meio que a gente conversou. Tipo, então vai embora de casa, vira homem, eu podia disfarçar e tal. Fiquei um ano na minha cidade. Dormia na casa de um, dormia na casa de outro, favores e tal. Falei, quer saber, já que eu tô me fudendo, vou pra São Paulo. Aí juntei uma grana de uma forma muito obscura e me pedindo carona, porque eu não conseguia vir, porque tinha autorização dos pais. Eu comprei de ônibus, não deixaram embarcar. Tentei de trem, não deixaram embarcar. Falei, vou de caminhão. Pus o short mais curto que eu podia, um tênis Lecheval, saliva na boca. Um dia depois eu tava em São Paulo. Tô tentando ser fino, gente. I'm so sorry. E aí chegou em São Paulo, como Pra é que fazer foi? balé. Porque você não tinha um destino aqui em Eu tinha um São Paulo. sonho, dreams come true, que eu queria ter, ia seguir os mesmos passos que a Madonna. Chegou em Nova York com 17, eu cheguei em São Paulo com 15. Tinha um amigo, teoricamente, me esperando. Ele era um mordomo de uma travesti que faturava na Suíça e ele tomava conta do kitnet dela no Aroche. Eu tenho uma ligação muito forte com o centro. E aí, 2 semanas depois, eu estava numa academia de balé, já bolsista, ali no metrô Conceição, onde tem ali aquela concentração do Itaú. Dali eu já comecei a dar umas aulinhas. E aí, eu comecei a fazer vários biquinhos, fazer faxina e tal. Cara, e daí, mano, com 17 eu comecei a fazer humor. Eu comecei a fazer uma drag queen chamada Janeide. É isso que eu ia te perguntar. Como foi essa virada de chave pro humor? Eu ficava na porta da agência Elite, tentando ser descoberto para ser modelo. Imagina, 1,70 m. Eu ficava querendo ver se saía a Rita Lobo, ou aquela menina, Maria Fernanda, que na época era modelo de Elite. Queria ver a Ana Paula Arósio. Eu lia muita revista nova, eu lia muita revista Vogue. Eu ficava lá parado. Eu vou ser Esperando. descoberto. E um dia teve uma exposição no Iguatemi, eu tava com 16 anos, eu e meu amigo André Sartori, e aí a gente foi, as capas da Capricha da Ana Paula Arósio, ela tava autografando, eu cheguei pra Liliana Gomes, que hoje é minha amiga, falei, eu quero ser modelo. Ela falou assim, você não tem beleza, não tem altura, mas você tem cara de pau, alguma coisa você vai ser. Agora você me dá licença. E deu uma piscada. E aí eu tava fazendo essas coisas, e aí um amigo falou assim, cara, tem uma coisa que você pode fazer, que você pode se vestir de anjo, você pode se vestir de não sei o quê, você fica 15 minutos numa festa. Falei, imagina, eu já tava com a Fernanda Batachama, já tava no Irondinha, a Fernanda que hoje faz jurados do Faustão e tal. E, bicha, sou engraçado não, sou clássica, faço plié, grand plié, relevé, relevé. Falei, bicha, a senhora tenta dançar. Esse é o verdadeiro Christian Pior, meu amigo Álvaro, que morreu. O Christian Pior é inspirado nele. Aham. Falei, bicha, a senhora, bicha, é engraçada. A senhora não percebeu, bicha, que na hora do coreô mesmo, a senhora não tá? A Fernanda é obrigada a inventar sempre uma parte que só tá a senhora lá fazendo uma papagaiada. Bicha, a senhora é engraçada. Eu falei, bicha, vai por mim. Eu falei, eu vou fazer o quê? Tem um personagem lá chamado... não era Janeide. É Dulcinea da Silva dos Souls dos Anjos, 3 pontinhos de Orleans e Bragança. Era um fax desse tamanho pra eu decorar lá do cara. Era uma Ford Veículos a Cantareira. Eu tinha que chegar a artesanal o cara. Nunca tinha colocado salto, assim, de maneira profissional. Sabe? Eu me montava em Uberaba. A gente se vestia de bichinho. A gente achava que ia virar travesti. Você não tinha opção. Você ia ser gay. Por pouco eu não comecei a tomar hormônio. Com 13 anos. Todos os meus amigos começaram a tomar hormônio. Por algum impulso, eu não tomei. Mas, assim, meus amigos já estavam tudo peitinho com 13, 14 anos. E eu, por algum motivo, não entrei nessa. A hora que eu morei com o travesti em Uberaba.
Cara, eu lembro que eu cheguei, tinha 100 pessoas, a mulher veio com o microfone, esbaforida, e aquele ali, ele tá com uma camisa vinho, eu comecei a passar tão mal. Eu falei, puta, minha perna tremeu. Aí eu lembrei da Silvete Montilla, que eu já vi os shows dela, eu consegui estar nas boates em São Paulo, vi os shows da Nani People, eu entrei e falei, parem a festa, você fulano que está me devendo minha poupança Bradesco do dia a dia, tal, tal, tal. Aí eu esqueci do texto. E do nada eu comecei a mexer com aquele ali que não tinha nada a ver Começou com a a ideia, improvisar que é ali. o que contratou, que não podia mexer. Aí eu lembrei do texto, voltei para você, que era o aniversariante. Aí esqueci, eu fui mexer com a mulher do dono que não podia mexer. Nesse zigue-zague, eu sei que eu fiquei 55 minutos. O scouter da agência falou assim, meu, tá fudido. Você nunca, é a primeira e última. Já era. Já era. Você ficou 55 minutos, ninguém faz isso. Você vai receber seu cachê. Ah, foda-se, faço balé. Mas eu tinha gostado. Cheguei pra entregar a roupa na agência, você só recebia na quarta. Cheguei e falou assim: o que você fez lá? Eu falei, cara, eu fiz o que eu podia. Eu falei, eu não sei que bosta que você fez. Era pra você ficar 15 minutos. Todos os atores ficam 15 minutos. Eu não sei que merda que você fez. Eu não sei que merda, mas só sei que eles te pediram pra fazer Banespa, um churrasco de domingo do Banespa de um cara que vai se aposentar. Então trato de ficar mais 55 minutos. Eu mudei esse padrão. Então, o que os atores tinham vergonha de Acabou fazer, agradando, né? que era drag, ou era uma coisa menor, todo mundo queria fazer Uhum. comercial. Todos nós fazíamos teste comercial. Eu comecei a pegar. Aí comecei a pegar a manha de fazer o anjo, o amante latino. Aí peguei a manha de produzir. Aprendi a vender fantoche, a vender palhaço, a vender dança do ventre. E aí, ele não comentava o meu salário. O Álvaro falou assim, bicha, vamos montar nossa agência. Eu falei, bicha, como, viado? Por que telefone? Tô falando de 92. Meu primeiro telegrama animado foi outubro de 92. Eu tenho uma Tudo em foto. outubro. Eu te mandar essas fotos depois. Aí eu falei assim, psá, minha mãe tem um brechó, eu sou louco com brechó, chama Dan Pedra Variedades. Psá, minha mãe presta o telefone do brechó, a gente tava graninha. Eu me mexi, como é que a gente vai fazer? Eu falei, psá, a gente vai juntar o dinheiro, a gente vai anunciar um mês na Beijinha, lembra da Beijinha São Paulo? Sim. E aí a gente vai dar o nome da empresa. A do Jair chamava Alegria e Companhia. Eu falei, aí a Alfa falou assim, bicha, a senhora é boa de nome, criativa na redação. Que nome que a gente pode colocar muito diferente de Alegria e Companhia? Eu falei, Companhia do Riso. Aí a gente montou nossa primeira agência. Então, aí não tinha a palavra mailing, eu comecei a copiar os clientes. Ligavam, oi, tudo bom? Aqui é o Evandrinho. Saímos da Alegria e Companhia do Jair e montamos nossa própria com preço melhor. E nesse eu peguei e roubei toda a clientela. E aí eu aprendi a me vender, a produzir. E daí começou a minha mania por agenda, de escrever tudo. Eu voltei a escrever muito de novo. E eu comecei no Mas você acha que no momento que você passou a escrever mais, você começou a dar vazão a esse monte de ideias que você já tinha? Eu fiquei uma pessoa pior quando eu parei de escrever muito. Porque a minha escola, lá no Boa Vista, enchia concurso de poesias todo ano. Então eu sempre tinha 2 ou 3 publicadas todo ano. Então fazia muita redação, eu criava muito rápido. Crio muito rápido. De onde veio essa inspiração? Uma vergonha de não ter terminado o 2º grau. Eu sempre quis. Um dos meus sonhos foi ter participado do baile, da formatura, mas eu tive que sair de casa muito cedo. Eu nunca passei pela tensão de fazer o Enem ou de fazer o vestibular. Quando eu entrei no Pânico, eu estava terminando o supletivo do 3º. Eu ia fazer um cursinho para eu prestar para História. Eu estava com 2 anos, eu queria dar aula de História e ser guia de museu, História da Arte. Eu estava desistindo da comédia, eu estava cansado. Eu fazia muita coisa, muito salto alto, muita janeide, muito tudo. Já era muito descoladinho já. E aí entrou primeiro na minha vida a Trash 80, que era uma festa que eu sempre quis fazer parte. 3ª carta, vamos lá. A gente entra no desequilíbrio, olha só. A gente começou com responsa, nascimento e desequilíbrio. Por que desequilíbrio? Mesmo... eu namorei um cara que era um publicitário, ele foi da Colute, depois ele foi da Ogilvy, depois ele foi da Macan. Então, ele praticamente, eu não precisava mais fazer testes. Eu já ia, por exemplo, eu peguei uma campanha da Contigo, nem tava no Pânico comercial, porque eu já passei, né? Aí depois eu peguei uma campanha de BCP. Ele só falava assim, isso é sua cara. Eu fiquei 6 meses fazendo uma turnê de Magazine Luiza. Eu tinha um personagem chamado Felício. Então eu já era muito bem sucedido como ator. Aí um dia, eu fui na FENAC, comprei 2 DVDs, o do Cócegas
e do Terça Insana. Amei Cócegas com a PRC e com a Ingrid, mas quando eu vi Terça Insana, aquilo me desequilibrou. Falei, cara, eu sou um bosta. Olha, a Grace faz, a Aline Dorel, ela faz personagem, Luiz Miranda faz isso e aquilo. Eu não escrevo, eu só faço a mesma coisa. Eu nunca vou ter um grupo. Daí 2 meses depois eu montava o Debo Show. E ali eu já tinha 4 personagens. Ira Barbeira, pai Luiz de Oxum do Luxo, Denilma Bilhões e Danilo Dari. Aí eu comecei a escrever pra mim, escrever pra Ionara, que foi do grupo, escrevia pra Andréa Barreto, que foi, e aí eu descobri o dom de escrever personagem, que é mais fácil você fazer psique. Então eu sempre escrevi muito, diário e tal. Caminhava muito pela madrugada, ouvindo Walkman ou MP3 e pensando. Eu gastava muita energia, sempre tive. Às vezes eu capotava no ônibus. Teve uma época que eu tava tão desequilibrado que eu tava posando nu pra Abra, Associação Brasileira de Artes, fazendo telegrama animado, dono da Companhia do Riso, sendo host do Parque do Gugu, ia pra balada. Então, eu era muito careta. Eu fui um jovem que, a primeira vez que eu bebi, eu tinha 25 anos. Não fumei maconha, não cheirei loló, eu só transava muito. A compulsão era só sexual e pro trabalho. Queria trabalhar, ter dinheiro. E era muito comum o povo chegar na minha casa 3 da manhã, interfonar. Tivemos uma ideia, era uma senha. A gente ia criar algo. Né? Meu primeiro grupo foi Porque Não Mataram Maria de Fátima, na verdade. Era um grupo. Depois eu criei o Paetê no Patê, que era um grupo de drag queens, que tinha mulher também, que eram garçons, que serviam depois dublavam. E aí eu ouvi falar da Trash, e eu não era um Trasher, né? Que é uma tribo. E aí eu falei do Paetê no Patê, se apresentou, aí o Tony Enes falou assim: a gente vai abrir uma noite sexta, vem fazer aí a Janeide, que é a sua brega queen. As pessoas detestaram, porque era muito diferente do host de sábado, que era o Alisson Gotts, que era meio gótico, meio Culture Club, meio The Cure, meio Susan the Bushens. E a Janeide espalhafatosa. Aí eu ganhei uma noite como hostess. Nisso, veio Terça Insana, e aí eu montei o Debo Show, e aí, quando eu fazia a porta, a Nani falava assim: Janeide, eu pago, eu só me libera da fila. Eu falei: Nani, para, eu tinha direito a 15 VIPs. Nisso, o Oscar Filho era dos cretinos, frequentava lá. O Rafinha havia acabado de chegar dos Estados Unidos, porque ele estava jogando basquete lá. Virou VJ da Trash. E o outro rapaz, que eu sempre esqueço o nome dele, ele estava perdido sem grupo. E aí, cara, montamos o Debo Show, a gente trocava de grupo e tal, e ali o Diogo Portugal me descobriu. Então, meu padrinho para o grande humor, que me levou para o Risorama a primeira vez, que descobriu o embrião do grande comediante, que ali eu era grande. Ali eu era foda. Cara bom. Era respeitado na cena, não tinha pânico ainda. O Diogo Portugal, quando ele falou assim: ó, você vai para o Risorama. Eu de avião? Vai de avião. E tem cachê, ainda tem academia. Eu não estava acostumado. Estava acostumado a ser bem tratado, mas não nesse nível na comédia. Que tinha dia que a gente tinha 10 pessoas, tinha 20. Eu lembro que a Dani Vinitz ia, porque ela namorava o Cássio Reis ia lá fazer com a gente às vezes, excelente ator. Então, cara, eu tava numa cena nascente. Eu saí na Mônica Bergamo, tudo como Janeide. Então a Trash me deixou cult. Então, quando você chegou no Pânico, você já tinha uma trajetória e já... Respeitadíssimo. Eu era o Evandrinho, era o cara que quase o Diogo Portugal perde um patrocínio da Salton, porque meu pai de santo falava mal da Salton. A Pombagira não quer nem Salton, ela quer Moexandon, e não sei o que lá. E, cara, o Salton era um dos patrocinadores do Risorama. O Diogo só se fudeu comigo. Teve uma vez que a gente foi fazer em Foz do Iguaçu, um show pagando super bem, cara. E eu fazia uma nordestina nova rica, que chama Denilma Bilhões. E tinha uma nordestina rica que não sei por que ela se identificou. E ela não tinha nada a ver com ela, entendeu? A Denilma Bilhões, ela foi baseada numa outra mulher. Ela tinha um bordão que era... Ela tinha os 5 filhos, né? O bordão dela, tudo ela pegava o helicóptero. Ela falava assim: aí eu pego o helicóptero, eu Denilma, Dácio o mais velho, Dácio do meio, Dácia a caçula, Cadídia e Kalimann o adotado. Então era muito rápido isso, aí ela ia visitando as coisas. E ela achava que o MASP era uma caixa d'água gigante. Ela achou que deceparam Mona Lisa no Louvre, então tinha que colocar o braço. Tudo ela achava de maneira. Ela comeu petit gâteau, ela brigou porque o bolo estava quente. Então era uma pessoa inocente. Falava-se dos ovos ricos, né? E a mulher se sentiu ofendida. Aí quase não recebia esse cachê. Mas ele falava: o Evandrinho é bom, o Evandrinho é bom. Então quando eu cheguei no Pânico, eu já era um cara que já tinha
muitas horas de palco. Eu fui o primeiro cara de palco a entrar no Pânico. Isso que é interessante, porque por isso que eu já comecei, inclusive, falando que eu não gosto desse rótulo, né, de sempre ex-integrante do Pânico, porque você Fui do ali, Pânico. ali eu acho que deu uma visibilidade muito maior, Sim. mas existe toda uma trajetória de sucesso, onde o Pânico consolidou. Isso é uma de cabeça para baixo do bem, mas vamos ver. Vamos lá. Essa pergunta, solidão. O Pânico era muito bem estabelecido quando eu entrei. Eu entrei no meio de uma briga, eu entrei no meio de uma confusão, entrei no meio de uma briga de egos, uma briga de cachês, e eu não sabia disso. E o Emílio tava louco para encontrar um gay de fundão que não fosse mimimi, ele já tava afim disso. Ele já tinha o personagem na cabeça. Ele tinha visto esse formato na gringa, no entertainment, de um cara do Red Carpet que reparava a roupa das pessoas. Mas quem ia falar mal da Angélica? Então, primeiro eu fui divulgar meu segundo grupo, o Absurdo. E aí, do nada, ele me chamou, eu fui fazer direto com a Vanessa Camargo. E eu menti pra ele. Falei, você tem coragem de falar que a Angélica é cafona? Eu falei, tenho. Cara, morro de medo, Angélica é cafona. Eu zoava muito Justus, porque sempre a Newcom Bates, que era a agência do Justus, me contratava pra festa final de ano. De lá a Rosana Herman me conhecia. Olha como eu conhecia a gente já, cara. Era a redatora do Pânico. E a Herman falava assim, Emílio, com aquela voz dela. Beijo, Rosana Herman. Emílio, esse cara é ótimo, ele adora moda, ele faz sempre Newcom Bates, que era a agência do Justus. Ele zoa muito o Justus, a única pessoa com o Justus que é dele. Então, eu era muito de escola. Tenho muito orgulho. Cara, eu me achava. E eu lembro que eu comia hot dog na porta da Trash e arrotava champanhe. E morava em frente, nasceu o metrô Vila Madalena, morava no Heitor Penteado, minha casa era cheia de amigos. Amigos fumavam maconha, cheirava na minha frente, eu não tava em nada, nada. Eu só me viciei um pouco no Cosmopolitan por causa do Sex and the City, então todo mundo queria ser Carrie. Mas assim, ali eu me comparei à efervescência cultural que a Madonna chegou em Nova York, que é o final do Estúdio 54, quando ela conheceu o Andy Warhol, a Factory, as pessoas que estavam ali é o... Se eu pudesse voltar num tempo, seria nesse. E aí, no Pânico foi um grande sucesso o personagem, o Christian Bjorn. Eu entendi o que aconteceu. Saiu de cabeça para baixo agora a carta da coragem. Ali eu fui castrado. No começo me incentivaram. Só que, de cara, a Sabrina começou muito descaradamente me proteger. E o grupo era muito contra a Sabrina, porque a Sabrina sempre foi o membro mais forte do Pânico. Sempre foi. Sempre foi a mais genial. E de cara, eu não sabia que eu tinha dado 2 dígitos. Eu não tinha acesso ainda aos números. 2 meses depois eu estava fazendo matéria internacional. Nunca reclamei de salário. Meu salário era menor. Depois que eu tive um contrato mesmo, que meu salário foi subindo. Mas eu pensei em fazer muito evento. Do nada, meu cachê aumentou. Eu comprei o primeiro apartamento depois de 6 meses de Pânico, à vista. Então, assim, era muito atrevimento. Eu sempre... Hoje eu percebo claramente que eu sempre fui longe demais por pura questão de sobrevivência. Então, ou ler a mais, ou fazer a mais, ou me dar mais no balé mesmo não sendo um bom bailarino, ou não me encaixar tão bem na comédia por ser esquisito. Isso tem muito a ver com... Uma mãe de santo acertou muito bem, por ser de Obaluaê, que é um orixá considerado muito feio, e filho de Oxum. Então, eu posso ser horrível, eu posso ser belo, sou muito transformo. Então, tanto que o meu X-Men predileto é o Noturno. Todo mundo pensa que ele é um demônio, mas ele é o mais espiritualizado, ele fede enxofre, ele transmuta. E ali eu descobri que a indústria, e a culpa não era do Pânico. A indústria era assim. O Emílio recebeu uma pressão muito grande, a Jovem Pan recebeu uma pressão muito grande. Todos nós. E isso passa por elenco. Não era fácil ser daquele jeito e bater a Globo de vez em quando, ou não era fácil. Não era fácil pro Carioca, nunca foi fácil pro Bola. Nunca foi fácil pro Carlinhos, nunca foi fácil pro Vinícius, muito menos pro Vesgo, que foi o que mais apanhou, nunca foi fácil pro Ceará, nunca foi fácil pras Paniquetes. Então acho que, claro, houveram desavenças e mágoas, mas eu acho que o Pânico tem que ser muito respeitado, até pela coragem. A gente tinha um propósito muito de todo mundo, né, para fazer a coisa dar muito certo, né? Até porque foi um grande desafio levar o Pânico do rádio para televisão. Acho que foi. Ninguém queria. Ninguém quis. Começou na Rede TV. Rede TV. Ninguém queria e de repente virou um sucesso, né? Estourou Sabrina. A Sabrina foi ideia do Carioca, né? A Sabrina entrou porque o Carioca assistia BBB e gostava muito. Então não era fácil você ser Pânico, não era fácil da Rede TV, não era fácil. Eu tinha 5 chefes, cara. Eu tinha o Emílio, eu tinha o Tutinha, eu tinha, na época, o De Barros, que depois
foi o Alan que foi meu diretor. Depois eu tinha alguém que fazia o Missão Impossível. Então, tinha uma época que eu não sabia mais quem eu tinha que obedecer. Eu tinha que agradar 4 ou 5 chefes. Então, Pânico é... Pode falar o que for. Posso ter momentos de raiva, de ódio, de tal. Mas toda vez eu ressignifico. Porque nunca foi fácil para nenhum de nós fizemos aquilo tudo. Tanto que eu acho assim, a Sabrina é muito bem sucedida, o Edu é, o Carioca é, mas é como se você... O que você pode fazer depois que você fez o Poderoso Chefão? Exatamente. O que você pode fazer depois que você fez Cães de Aluguel? O que você pode fazer depois de fazer Noites de Cabiria? O que você pode fazer depois de gravar New York, como Frank Sinatra? O que você pode fazer depois de Vogue, como Madonna? Então eu acho que é isso. Todo mundo está... Mas assim, eram os Titãs. Mas o Pânico, ele deu a oportunidade das pessoas conhecerem o Evandro, né? Não. Era um personagem. Evandro nunca trabalhou no Pânico. Nem Evandro Márcio, nem Evandro Santo. Quem trabalhou foi o Christian Pior. Quem segurava a bronca ali era o meu personagem. O personagem eu levei ele pra vida real. Eu aguentava tudo porque eu tava de Christian. O Evandro não ia sobreviver àquilo. Eu era, por mais que eu fosse descolado, assumido, tinha algo de perverso. E não era o Pânico. A gente era tolerado e fomos obrigados a sermos respeitados. Então um dia que a Fernanda Montenegro falou assim, como eu não vou falar com você? Meus netos adoram vocês. A Fernanda Montenegro falou isso. Então, de novo eu estava num grupo diferente, né? Ali eu acho que eu fui Ícaro. Eu fui, depois a minha cera da minha asa tinha que cair. Eu não tinha... Christian Pior sobreviveria mais hoje em dia. Ninguém não podia ir tão longe. Clodovil não conseguiu ir tão longe como a Roberta Close. Rogério foi mais longe. Mas é porque eram mulheres. Sim. Um gay brincando, insultando pobre, sem medo, é demais. Ou eu tinha que ser uma drag. Então, eu recebia muita crítica da comunidade LGBT, que eu era muito efeminado. Olha, as pessoas hoje usam esmalte. Eu era muito efeminado, eu não representava os gays. Recebia muita crítica dos gays. Só meus amigos da The Week, ninguém falava na minha cara, mas assim, até hoje tem algumas pessoas que não respeitam o Christian Pior. O Hugo Gloss tem que trazer isso, sempre às vezes. Fala assim, não, eu comecei por causa do Evandro, eu vejo que algumas vezes ele vai dar entrevista em algum lugar, ele deu uma entrevista pra uma blogueirinha, ela evitou tocar no meu nome, que eu não sou idiota. Pablo Vittar é uma pessoa que me bloqueia, porque supostamente eu apoio o Bolsonaro, e na verdade eu nunca votei como repórter, fui lá atrás pra saber das coisas, iria se fosse Lula, mas... eu tenho muito orgulho porque eu sei que eu fiz uma trajetória que vai ser entendida daqui a um tempo. E como é esse sentimento de ser amado por muitos, mas também criticado por muitos? Porque eu acho que a sua vida é muito isso, né? Muito elogio e muita crítica também. Faz aquele merchan bonito agora, antes de responder aquele primeiro que você falou, que era muito legal da questão. Fala aí. Que eu quero... Qual é aquela empresa que você estava falando que a gente tem que cuidar do quê? Da audição. Qual que é o nome dela? Espaço da Audição. Espaço da Audição. Como é que funciona? É uma empresa de aparelhos auditivos com centenas de pontos de atendimento em todo o Brasil. Tem no Brasil todo? No Brasil inteiro. Olha, dá para ser franqueado e tudo, se quiser. dá para ser. Tipo uma Amo Vacinas, mais ou menos isso. Uma empresa tipo isso. Exatamente. Então é uma rede credenciada que tem hoje os melhores aparelhos auditivos, aparelhos à prova d'água, aparelhos que permite você hoje fazer exercício físico, fazer uma hidroginástica sem precisar removê-lo, resgatando a autonomia e felicidade das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta boba. Esse aparelho tem uma versão que a gente pode colocar no Bluetooth e nadar com ele ouvindo música? Eu quero esse aparelho. Porque eu vou voltar a fazer natação e eu sempre quis ouvir música nadando. Tem? Pelo amor de Deus, me arrumei um. É tudo Bluetooth. Você transforma um aparelho num fone de ouvido sem fio. E a gente acha que isso vai dar problema de audição só na velhice. Não, a gente tá ficando surdo já antes da hora, porque a gente escuta muita música alta. Principalmente fone de ouvido. É o maior vilão hoje das pessoas para perder a audição. Antigamente se perdia a audição depois dos 60 anos. Hoje, a partir dos 40 anos, já tem muita gente que perdeu a audição. Tanta coisa já antes. Então, que quem quiser entender a empresa, eles têm Instagram? Tem. Qual que é? @Espaço da Audição. @Espaço da Audição, que eu vou seguir. Qual que era a pergunta que você ia fazer? Deixa eu abrir a carta. Nascimento, coisa nova, hein? Coisa nova aí, vamos lá. A minha pergunta é, Amado ou odiado? Qual é o seu sentimento, né? Nesses extremos, né? Deixa eu abrir aqui a segunda.
Ahn, cara, eu me questiono às vezes por que eu não morri. Por que eu não fui assassinado? Por que eu não fui ahn, estuprado? Por que não me mataram? Porque eu fui longe demais. Arrisquei demais. Cara, eu fiquei pelado em Sintra, de bunda de fora, pra tirar foto com uma aposta com um amigo meu na frente dos turistas. Com 21 anos eu tava em Nova York, com dinheiro emprestado. Tô falando de 98, era difícil conseguir o visto. A Fernanda me ajudou a fazer essa viagem, meu amigo Fábio Bento. Ninguém tinha feito viagem internacional dos meus amigos. Cara, eu fiquei com guarda na cabeça da Estátua da Liberdade. Eu tinha grana pra fazer ou Empire State ou as Torres Gêmeas. A intuição falou, vai nas Torres Gêmeas. E em 2001, você sabe o que aconteceu. Uhum. Então, tem hora que eu falo, eu acho que eu viciei muito as pessoas a não ser simples, a sempre esperarem algo muito forte, meu. E obviamente isso se repete de um lado melhor, que vai ser, né, hipérbole, e vai também para um lado pior. Hoje eu tenho total consciência que eu não tenho controle sobre mim, e eu acho que quem comanda é minha alma. Eu não tenho, eu consigo ser muito racional, eu consigo pensar, ser inteligente, sou emocional, mas assim, hoje eu deixo a minha alma me levar. Ela me salva, ela me avisa, ela vai me resgatando, ela vai me salvando. Eu acredito em processos. Então, eu tenho esse sentimento de poder. Eu tenho uma responsabilidade maior hoje em dia. Eu tive que. Eu fui. Eu não fui bode expiatório. Eu acho que tem pessoas que voltam de algumas situações porque elas têm algo a dizer. Alguém, por exemplo, tem que ser tipo o Rafinha Bastos, que fez a piada da Vanessa Camargo. Alguém tem que falar, não, esse é o limite. Não, alguém tem que ir, alguém tem que. Isso é primitivo. Alguém tinha que sair da caverna, mesmo ser atacado por um urso, mas tinha que fazer comida para os outros. Alguém tinha que ver a luz. Então, alguém tem que sair de sunga no 7 de setembro, adolescente. Então, eu acho que eu sempre fui esse cara. Então, hoje eu consigo respeitar os três. Evandro Santo, Christian Piora, meus personagens. E é uma sensação de responsabilidade, inspiração. Às vezes eu já pensei várias vezes em morar no sítio, ser uma pessoa comum, mas isso é impossível. Não dá pra ser. Sou eu. É como você querer negar a sua essência. Então, eu acho que hoje eu me entendo melhor como ser humano. Claro, não sou perfeito nem um pouco. Eu já salvei muitas pessoas. Eu já ajudei muitas pessoas, mas também decepcionei muitas pessoas na mesma medida. Né? Então, eu acho que um, um cristão de verdade, uma pessoa espiritualizada, tem gente bem mais evoluída, como Chico Xavier, mas eu acho que se a gente for falar de vulgaridade, você mexe em falar isso com você. Se a gente falar sobre luxúria, você mexe em falar com você. Se a gente for falar sobre drogas, você mexe em falar isso com você. Se a gente for falar sobre tráfico, como funciona, eu sei como funciona tudo. Porque eu vi, eu vivi, eu senti, eu presenciei, eu testei. Se a gente for falar de pureza, eu vou te falar. Se a gente for falar de poesia, eu vou poder falar. Arte, eu vou poder falar. Porque eu provei. Eu optei por um caminho. Eu acho que se Deus, ou Jesus, ou o universo, quiser escolher, ele vai querer soldados que entendam as suas coisas. Vai querer os bons, os puros. Mas às vezes você precisa ser impuro para voltar a ser puro de novo. Para se tornar um vinho melhor, um vinho mais amargo. Mas a sua essência sempre vai gritar, sempre vai ser de boa pessoa. Eu já E fiz o diabo rir já. com certeza. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Hoje em dia, te assusta um pouquinho essa intolerância que as pessoas têm sobre tudo? As pessoas hoje estão com o pavio muito curto. Você mesmo fez um show, acho que em Marília, né? Foi Sim, agredido rapaz também. suicidou depois. Foi bem traumático, foi bem na pandemia. Te assusta esse mundo hoje que nós vivemos? Chamam de mimimi? Não é só mimimi, mas As pessoas falam que é mimimi. muito julgamento também, sabe? Sempre apontando o dedo pro outro, as pessoas pouco olhando para dentro de si mesmo. Hum. E já emendando outra pergunta, você é uma pessoa espiritualizada, o quanto isso te ajuda a te equilibrar também no meio Ou desse turbilhão desequilibrar, de coisas? que eu absorvo tudo. Vamos lá. Poder de novo, ok.
E responsabilidade, ó. Vamos lá. Primeira pergunta. Eu não acho que é mimimi. Eu acho que eu tenho 50, você deve ter 48, a gente é parecido de idade. A gente foi criado para sermos viris, os homens, para sermos bem dotados, mesmo como gay, você tem que ser um gay bem sucedido. Se você for viadinho, não vão te acertar. A gente tem uma carga. A mulher pode não ter pele com você, mas você não tem direito de broxar. Eu acho que a pandemia fez o ser humano se olhar para dentro de verdade. Então, esquece tudo antes, né? Então, a nossa geração é muito selvagem, geração já mais hard. Eu acho que o ser humano, o que chamam de mimimi, eu chamo de sensibilidade. O que as pessoas chamam de, tentam definir como LGBTQIA+, fluido, não fluido, gênero, não gênero, são pessoas, na verdade, experimentando nem sexualidade. Eu acho que é acolhimento. Eu acho que nesse papo todo, honestamente, quem evoluiu muito para mim foi um homem heterossexual. A mulher enlouqueceu muito com essa coisa de empoderamento. Para, a mulher sempre foi poderosa, uma autoafirmação chata, empoderada, mas quer que o marido acorde para levar ela para o trabalho. Então você é empoderada que vá sozinho. Minha mãe foi uma mulher empoderada. Minha mãe, se o cara não batia com ela, minha mãe não ficava. Minha mãe mandava o cara embora. Minha mãe voltava puteiro, tinha 2 de emprego. Minha mãe era empoderada. Minha mãe não tolerou o filho gay, minha mãe pôs pra fora. Minha mãe chutou, minha mãe era empoderada. Sabe? Uma mulher realmente empoderada, ela nem vai brigar pela guarda ou pela pensão. Ela manda o marido tomar naquele lugar e vai bancar o próprio filho. Isso é empoderamento. Porque no momento que eu quero me empoderar, eu não quero ser maior. Eu quero o meu reconhecimento. Eu quero privilégios. Então vamos lá. Eu acho que teve uma evolução do homem hétero, que o homem hétero hoje, eu nunca vi tantos homens brigarem pela guarda de filhos. Eu nunca vi tantos homens assumindo que não querem pegar uma mulher toda hora. Eu nunca vi tanto cara assumir o hétero saindo do armário de uma forma romântica. Eu acho que os gays eram uma regredida, ficaram muito sensíveis. Pera lá, pô, a gente é viado, mano. A gente é gay, não pode falar mais gay, viado, egg. Mas ao mesmo tempo, não aproveitaram o momento de regozijar o que ganhamos. A gente militou para casar, adotarmos crianças, e eu não vejo ninguém comemorando. Só que é de qual mais? Que mais os gays querem? Hoje você pode transitar tranquilamente de gênero. Isso, olha só, não estou nem defendendo, mas o que aconteceu em pleno governo de extrema direita, isso não afetou. Nunca apareceu tanto gay no TikTok. Não tivemos. Então, essa censura, eu não entendo isso. Ontem eu estava andando na rua, eu elogiei um cara, falei, era gay, falei, nossa, adorei teu blazer. Ele falou assim, fica na sua ali. Christian, eu falei, psá! Eu só evoluí. Eu não reconheci, falei, Bia, a gente tem que ser solto, a gente tem que comemorar, a gente tem liberdade. Ocorre violência? Muito menos. Os gays andam agrupados. Tem matança? Tem. Mas essa matança também é a mesma coisa de a violência que a mulher sofre, ou que a gente sofre no trânsito, ou que a violência está em toda parte. E o gay é um cidadão de tudo, então vai atormentar. Então eu acho isso. Eu acho o que é de a questão, que não pode se falar isso, não é isso. É que temos muitos assuntos a falar. Muitos assuntos não foram tão debatidos de cara. A gente está falando de aborto. Eu não sei mais a diferença entre estupro, assédio e abuso. Ficou confuso. Para mim, estupro tinha que ter o ato. Agora parece que não. O que é o abuso? O que é o assédio? Como que eu paquero? Eu nunca vi uma geração tão péssima de cama. É verdade. Olha, a cada 10 pessoas que você pega, uma é boa de cama. As pessoas não sabem se tocar, não sabem o sensual. Elas não sabem a diferença entre sexual, sensual e erótico. Então, eu acho que... e ao mesmo tempo, eu nunca vi pessoas tão frágeis. Porque finalmente o ser humano entrou em contato com a emoção. O ser humano descobriu que uma porra de um vírus, se foi criado ou não, que merda foi isso, te vai colocar em casa, te colocar no teu lugar. Que uma vez pode foder. Então eu acho que o ser humano se assusta com a possibilidade de ele ser tão importante quanto uma formiga. Se faltar X árvores, isso vai afetar. Eu acho que o ser humano, muito tempo, se sentiu especial na natureza, o humano. E nós somos um mamífero, não é o animal mais frágil, é um mamífero. E o ser humano esqueceu que o mamífero precisa de toque. Então, eu acho que isso assusta. Eu acho que no final, as pessoas não querem. Elas confundiram fama e poder. Elas querem reconhecimento social e valor social. Eu acho que a internet deu voz também para esse sentimento. Esse debate, sim. E como você vê hoje a importância da internet, das redes sociais para as pessoas? Você acredita que incentivou elas extravasarem aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem? Cara da confusão? Honestamente, eu acho que o futuro é de todo mundo ser robô ou cyborg. Se eu posso ter um braço mecânico, por que eu vou? Eu ponho.
Não tem o desenho da evolução do homem, que ele tá aqui, tá aqui, ele é um Homo erectus. Então, a gente tá aqui. Cara, você vai entrar nisso uma hora. Isso tá te devorando. É que isso é tão louco que quando você vê Poltergeist, o demônio sai onde ele sai da televisão. Aí você vê o chamado, sai do DVD. Tá aqui o anticristo. Tá aqui. Pra você manter uma conversa, você tem que desligar, colocar no modo avião, porque isso aqui tem tudo que você quer. Se tornou às vezes até mais interessante que o ser humano. Cara, você resolve o teu tesão em 5 minutos no Xvideos. Ninguém vê um pornô de 40 minutos. As pessoas não conseguem ver. Se uma pessoa de hoje for ouvir uma música da Xadê, It's a Crime, que tem 6 minutos, ela não aguenta suspirar, e ela já muda de música. É tudo 3 minutos. Então, o Andy Orwell, ele previu os 15 minutos. Hoje as pessoas vão ser interessantes em menos de 3 minutos e desinteressantes. A gente nunca foi tão descartável e nunca tivemos tanto uma obrigação de nos renovarmos o tempo todo. E a nossa geração sente mais isso. Por isso que tem que respeitar a nossa geração. Respeitem. Eu respeito muito o jovem. Eu adoro o jovem. O jovem transfrescou. Mas eu não acredito que o mundo nasceu através de você. A gente passou pelo... quanto tempo no vinil, quanto tempo no cassete, para depois ir pro CD, depois pro Tudo MP3. muito rápido agora. Para nós foi muito. Então respeitem-nos. Né? Então, assim, tudo que você vê, a gente deve muito à nossa geração. Aos nossos avós e bisavós. A gente deve muito a quem teve a evolução industrial. Então a gente deve sempre saber que somos legado de um legado. E essa geração parece que não. Por isso, mas eu também entendo. Por que não querem casar? Ou namorar sério? Tem a briga dos pais em casa. E viu o tanto que as pessoas usam as crianças como moeda de troca. E aí a criança sente que a mãe tá querendo mais dinheiro. E por que o jovem não quer ter casa própria? Porque ele viu que na briga da família, do inventário, o filho da mãe, do irmão, não quis assinar para vender a casa e paralisou a família. Então por que eu vou ter imóvel se isso me traz grana? Ele quer paz. E o medo de colocar um filho nesse mundo. Eu tava conversando com um cliente meu, beijo Luiz Fernando, tá amigo de Santos, ele falou assim, Evandro, eu e minha esposa a gente não vai ter. Ó, temos 4 pessoas nesse carro que não vão ser pais. São 8 famílias a menos no mundo. Então, vai diminuir. É tudo para diminuir a população. Mas no mundo atual dá medo mesmo, né? Eu mesmo fui pai tardio porque, assim, eu sempre quis ter, mas ao mesmo tempo eu tinha um medo. Como é que vai ser, né? Você começa a ver as coisas como vão acontecendo. Não foi por isso. Você teve uma vida boa e se vale a pena, você deve ter viajado muito, deve ter feito muita coisa. Você é extremamente culto, então vale a pena arriscar toda essa riqueza que está à minha volta no sentido cultural e espiritual para, de repente, colocar algo que não me compreende, que normalmente é mais fácil eu ter um pet, que vai me amar incondicionalmente, ou uma planta. Eu só preciso aguá-la. Então, e medo, porque os filhos partem, né? Então, um filho partindo é a primeira morte. Então você sabe que aquilo é complexo, mas eu acho que é importante pensar por que eu vou colocar um filho. É importante pensar por que eu tenho que postar isso, ou por que eu vou falar sobre isso, porque eu posso causar impacto. Você pode dar luz, você pode ser pai de um Einstein, você pode ser pai de um novo Hitler, você pode ser pai de uma nova Frida Kahlo. Então você não sabe o que você está colocando no mundo. E eu acho que parece que as pessoas transam menos, são menos eróticas. É muito Rivotril na veia e entende? Principalmente o homem hétero, é muito caro transar. Eu contabilizo desde o sabonete até o que o homem hétero gasta, tipo, mano, gasolina, não sei o que, motel, tudo bem que a mulher reparte. O tanto que uma amiga fala, eu não vou gastar meu horrível nesse encontro. Então, o quanto às vezes é melhor você estar numa companhia dos amigos ou das amigas. Eu acho que o acolhimento, né, o carinho que a gente conta mais dos amigos do que às vezes os parceiros, que viram seus piores inimigos depois. Sou super amigo de 2 ou 3 ex meus. O resto não. E até hoje, você se surpreende com a fama? Sim. E com o flop também. Porque muita gente acha que às vezes eu não volto, que podia estar num lugar melhor, que podia estar na Globo, que podia ter meu programa, que podia não sei o quê. Cara, mas eu continuo sendo o que eu sou. Eu sou excelente artista, famoso ou não. Eu contava, quando eu virei artista, que eu poderia ser ou não famoso.
Tanto que eu quase parei de fazer comédia para ser professor de história. Ahn, eu sempre quis ter prestígio, respeito. E hoje eu olho com mais respeito, mais cuidado, porque eu tenho quase 700 mil seguidores, tal. Eu devo cada vez mais fazer, mudar a linha editorial, para mais educação, tal. Então eu me sinto, eu não tenho um dia na rua que eu não saio, não sou reconhecido, que eu tenho que falar que eu sou do Pânico. Às vezes eu tento andar o mais ligeiro possível, mas sou famoso. Mas eu já era famoso pra mim na época da trash. Sim. Mas você vê um programa como o De Noite, do Danilo Gentili, né, que fez um grande sucesso, a sua participação ali foi Uma das maiores histórica. audiências. A- Eu não acredito naquilo. Cara, não dá pra bater o cara que fez o Wolverine, o Bolsonaro. O que eu fiz demais? Foi apenas um comediante dando uma entrevista. Eu, mas é aí que é interessante, né? Porque assim, eu vejo que as pessoas, elas não só gostam de você, mas se interessam em ouvir o que você tem a dizer. Eu lembro quando lá atrás, há um tempo atrás, que a gente estava combinando de marcar esse podcast, aí conflito de agenda e tal, as pessoas mais próximas falam assim: Nossa, esse episódio que você vai gravar com ele eu não perco de jeito nenhum. Outros até posso não assistir, mas esse eu não perco. Então, assim, as pessoas têm interesse em ouvir o que você tem a dizer. Isso é muito legal. Aí mostra não só o respeito, mas o carisma, né? Tudo que você representa também para essa população. eu sou um beautiful stranger. Você quer. Eu não gosto muito de me definir, não, mas eu acho que tem uma frase que me define muito bem. Se falar que tá acabando, eu vou dar na sua cara. Ahn, com essência, uma frase que define. Olha como meu jogo é bom. Kafka fala uma frase que é assim: Não me avisaram que a vida era um grande baile de máscaras e eu fui em todos os bailes sem máscara. Eu podia ter sido mais. Devia ter sido mais cínico, ou mais sórdido, ou mais interesseiro, mas por isso que às vezes é interessante me ver o degradante, mas assim, nunca despercebido. Eu acho que eu sou muito humano. Cara, eu quebrei muito paradigma. Eu vi caráter onde não poderia haver caráter, entre aspas, e vi mau caratismo onde não deveria. Eu sempre vou ter algo a dizer, entendeu? Claro, muitas vezes eu dei bancada, tava frágil, segurança, olha, a carta, passei, desacredito. Mas eu esqueci que mas eu tenho que me lembrar que eu sou divertido. Eu tenho que acordar, eu tenho que escrever um diário para Deus, eu tenho que pôr uma música. Eu tenho às vezes que lembrar que eu sou divertido. Esqueço às vezes que eu sou interessante. Às vezes falo, cara, eu tô sozinho no sentido de não tem ninguém na família, meus irmãos a gente não tem contato. E aí tem amigos que me sacodem. Eu falo, cara, você não se vê grande. Eu falo, eu tenho medo de ver. E eu comecei a ver. Eu acho que tudo foi muito necessário. Ser bastardo, muitas tentativas de aborto, ter sido. Acho que tudo teve um propósito. Muito guiado por pessoas especiais. Essa é a minha primeira professora de português, a Rosa, a minha primeira chefe, a FIFA Raça Valicente Uberaba. Eu sempre peguei os melhores da minha frente. E, entre aspas, eu era mais fragilizado por não ter tido pai, por ser filho de mãe solteira. Mas eu acho que quando a força foi, ela vem. Eu não fui um bom esquizoide no útero. Eu tinha que vir. Foram 3 tentativas, meu avô tentou, minha mãe insistiu na hora, uma vez minha mãe tentou, eu vim. Nada é por acaso, né? Não, eu tinha que vir. Eu acho que. Eu acho que as pessoas. Eu acho que Cristo, cara, não é um Cristo, são vários. Cristo é um. Teve o máximo um do estereótipo, mas eu acho que tem vários Cristos no mundo. Um Cristo pode, por exemplo, o Silvio Santos pode ser um tipo de Cristo, que ele anima as pessoas, um antidepressivo para as mulheres. Então, assim, toda pessoa que tem o poder de falar, de projetar, que fala, que comunica, é espiritual, porque você fica com um legado, você fica ali marcado. Então,
Eu sou uma das pessoas grandes, tem pessoas maiores que eu, né? Tem uma hierarquia. Eu brinco, né, que tem um esperto, que trabalha com o inteligente, aí o inteligente responde excelência, a excelência respeita a sabedoria, e a sabedoria respeita o Supremo. Aí eu não sei o que tem acima do Supremo. Então, sempre vai ter um esperto, ele vai sobreviver. Mas o inteligente observa. Às vezes o esperto se dá melhor, porque o inteligente, às vezes, ele fala: eita, isso não vai dar, isso eu não quero. Mas, eu acho que existe uma hierarquia, eu tô entre umas pessoas. Eu acho que teve pessoas que foram mais. Christian Pior não era tão comercial. Seguraria um programa com outra pessoa, sempre fui uma dupla, mas qual gay que teve um programa só seu? Quando viu? Quem de apresentador gay? A gente tem a blogueirinha, mas ela é de internet, mas que a grande massa, eu nunca ia ter chance. Eu sempre ia ser de um elenco bom, tanto que eu fui pra Kátia, não me adaptei, não por ela, mas pro marido dela, gosto muito da Kátia, que não é pelo Ricó. Na Fazenda, porque fiquei em quarto lugar, eu entendi por que fiquei até quarto. Saí na semana do dia do meu aniversário, na saída. Hoje eu sei que eu tenho que ter um tom a menos quando for pra TV. Tem que ser um pouco menos. Porque eu vou sempre vibrar muito forte. Seja na alegria, seja na depressão, tudo vibra muito alto pra mim. Ou alegria, ou autodestruição. É muito escorpião no mapa, né? É Lua, Marte. Então, eu sou desumanamente humano demais. E você citou num ponto que eu queria te perguntar. Como foi a sua participação na Fazenda? Porque é difícil. Menino, aquilo foi um dos top 5 da minha vida. Ó, a minha primeira viagem para Nova York, Trash 80, a período Trash 80, de Portugal, Pânico e a Fazenda. E depois, quando eu comecei a palestrar em clínica, a Fazenda foi uma experiência maravilhosa. Eu acho que eu queria ficar 2 semanas, pegar meu cachê e vazar. Quando eu vi o Rafael William, foi tão legal, me influenciou tanto, e ele era o vilão, e eu odiei ele de cara, ai, daqui a pouco era meu melhor amigo. E aqueles bichos, cara, é uma das coisas que eu mais gostei de fazer na minha vida. Foi muito bom. A comida maravilhosa, a produção, animais. Ali você solta, você vê que você fica bravo, que você briga. Eu tirei grandes nomes. E é uma coisa. Aquele Raul Gil foi muito forte de fazer. Você foi jurado do Raul Gil. É muito legal. Ratinho também é um cara legal de trabalhar. Eu vejo a TV assim, como uma possibilidade de um júri, de uma externa, de um elenco. Eu tenho ideias. Se eu criar uma ideia, eu tenho ideia para realities ou dirigir alguma coisa. Tem mesmo, aqui de bastidor você já deu uma ideia aí. Eu pensei eu vou soltar depois no. Não, ideias de realities legais. Sabe, tipo, soltei esses dias, eu mandei para separar. Eu falei, por que você não monta um reality chamado Os Musicais? São 3 meses com 20 músicos. Então você mistura tipo um Alok com o Sérgio Reis, uma Joelma com uma funkeira. Então eles têm provas. Então vai ter prova de perguntas. Que lugar que pegou Love on the Brain da Rihanna no top 10 da Billboard? Um não vai saber, mas o Alok vai saber. Aí de repente, que música é essa? Aí toca Leão Ferido do Biafra. Então seria de Bjork a Biafra, todos os gêneros. Aí depois ia ter uma prova que o Alok ia ter que fazer uma música sertaneja em meia hora e Sandy Júnior ia ter que fazer um funk pesado em meia hora. E o júri E aí você vai tirando por comportamento, tipo, tem que ter uns temperamentos tipo Carol com K, todas as músicas. É que música ganha muito dinheiro. Então, mas assim, imagina o tanto que ia ser legal. Você tem qual é a música, Sim. Imbatível, é a cara do SBT isso, com músicos. E o júri bota. Então, assim, todo mundo ia querer ver. Como que você põe pra apresentar, tipo, Sandy Júnior, que eu acho que são bons apresentadores. Aí você põe, sei lá, a Ludmilla e com não sei quem, com o Chimbinha, o Belo, sabe? Uma confusão de gêneros, sabe? Com funk, com não sei o quê. Aí eu queria ver as perguntas. Qual banda chamada em inglês, que quer dizer a cura, The Cure? Ou falar do Echo the Bunnymen, ou falar da Elisângela. Alguém ia se perder muito nessas perguntas e respostas. Ia ter que ter a prova do silêncio, o dia que ninguém podia cantar nada. Pra música é difícil. É difícil, não vai cantar nada. Tem silêncio, entendeu? E aí, do nada... Falou que ia ser fácil. A música de chifre, aí eu tenho que bolar a música do chifre. Então eu acho que ia ser provas incríveis, eu acho que ia ser muito legal.
Você faz paródias também. Yeah. Tô fazendo. Sempre fiz muitas. Eu escrevo. Me dá um tema pra falar sobre. Um tema? Ou criar uma poesia. Medo. Deixa eu ver o que vai dar isso. Eu vou inventar essa agora. Segura, bichão. Pensar aqui no Valorização do tema. passado, escrito, ok. Desequilíbrio, cuidado, Evandro. Valorização do passado. Vai. Dá um tema. Vamos pensar aqui. Que palavra? Substantivo, adjetivo. Futebol, vamos lá. Não gosto de futebol porque eu sempre tive medo. Sempre sofri bullying e esse era o meu segredo. Observava os jogadores com suas pernas grossas, enquanto eu rezava para minha voz que nunca engrossa. Peguei vários no vestiário, fiz amor com todos eles, mas esse é um segredo e temores tenho deles. Muito bom. Sensacional. Eu fui improvisando. E me conta um pouquinho sobre os projetos aí para 2025. Vai vir com um espetáculo novo. Cara, sucesso. Mas é um sucesso que eu quero ter controle. Eu não quero ser pego. De novo, uma intensidade, eu nem aguentaria. Eu quero um sucesso para mim. Eu acredito muito em sorte, eu acredito muito em cada palavra, em cada gesto. Eu acredito muito na imperfeição versus perfeição. Eu vejo que eu estava conversando com um amigo meu também, e ele é alquimista, e ele falou assim para mim, falei, cara, entre a razão, emoção, inteligência, eu vou no que ele? Nenhum dos três, intuição. É o que sempre te preservou. Intuição é a alma, é o que te preserva. Então você tem que deixar. Deixa eu ver como é. Que frase final para mim, para você. Para mim, para você. Eu acho que, para mim, diz o quê? É amadurecimento, e para você, seu a carta. Você tirou carta 20? A última carta, a carta do mistério. A carta é mais importante que o do poder. Você sabe muita coisa, se você abre tua boca, você destrói muita gente, sabe segredos de todo mundo. Você lê as pessoas, você pode ser, porque você já foi ator, você pode ser um ator, você pode ser um açougueiro, um marceneiro, um pai solteiro, você pode ser um prostituto, você pode ser um bicheiro, você pode ser um gogo boy, você pode ser um travesti, você pode ser um pai de santo, você pode ser um pastor. Você tem vários em você. Essa é a carta do mistério. Então, você apenas observa o jogo. E eu acho que o que eu quero, de certa forma, é uma coisa muito. Eu quis fazer sucesso, vai impressionar minha mãe, eu quis isso, agora eu quero coisas pra mim, pro Evandro. Você ajudou muita gente também, né? Nossa. Não deveria. Muita gente, parece que eu devo muita gente, mas tem muita gente que me deve muito dinheiro. É que eu devo me merreca, mas tem gente que me deve 30 mil, tem gente que me deve 5 mil, tem gente que me deve 10 mil, tem gente que me deve a vida. E tudo bem. Normal. E nem por isso desiste do ser humano, né? Tem que desistir de mim. E aí, mas ele me perguntou, quando é que você... Foi a pergunta que me fizeram outro dia que eu achei interessante. Eu falei, a pergunta não é isso. É perguntar quem não desistiu de mim. Mas eu desisti. Falei, ai, foda-se. Para que tudo? O que mais tem depois de tudo isso? Mas não, teve gente que... Você sabe que, às vezes, a melhor resposta de um amigo verdadeiro é o silêncio. Porque o silêncio dá liberdade. Então, tenho amigos de 20, 30 anos. Eu acho que a vida é uma série. Tem gente que foi importante nas 3 primeiras temporadas, tem gente que tá até hoje. Tem gente que volta, tem gente que morreu. Às vezes hoje eu sou desinteressante, pra muita gente eu fui interessante, eu acho normal isso. Pessoas perguntam, você fala todo mundo do pânico? Fala, mas não é fácil. Às vezes não é tão fácil eu conseguir falar com a Sabrina, não é tão fácil eu conseguir falar com a Nicole, não é tão fácil eu conseguir falar. Mas o Emílio responde mais rápido, por incrível que pareça, mas assim, não é. Por exemplo, mas se eu entrar numa onda, eu volto a ser interessante. Porque eu sou um produto que faz parte do jogo e tá tudo bem. A gente ri, finge que nada aconteceu. Você mencionou também de série, né? E tinha um projeto de um documentário, uma série a respeito da sua vida. Já fizeram isso. Cara, muita gente quer saber por que terminou o Pânico. Eu falo assim, essa pergunta vale milhões. Se pagarem bem, eu escrevo um livro sobre minha visão, sobre o que aconteceu. Sem mentir,
sem expor tantas pessoas, mudaria. Tipo, faria tipo o Diabo Veste Prada. O livro ia chamar O Diabo Usa o All-Star. E aí, Vai ficar aí, ó, a dica pra Netflix. você entendeu a brincadeira, né? O Diabo Veste Prada, o demônio usa All-Star. Os demônios, eles são muito, no bom sentido. O demônio é necessário, que ele que faz a curadoria humana. O demônio é bonito, ele te testa, ele te mostra, depois ele te derruba para você ser humano. Então, mas assim, eu faria isso, eu não daria um livro, eu daria vários livros. Tem que ser a infância, tem muita coisa. Mas quem quiser, adoraria um documentário. Mas eu vou escrever sobre. Eu acho importante. É um pouco chocante. Não tem partes tão boas assim. Mas a vida é assim, né? Nem toda. Tem vidas que são mais fáceis. Ouse ser mais do que falam que você pode ser. Ousa estar na frente. Ousa mudar no lugar que devem falar que você deve ficar. Você vai sentir. As pedradas são maiores, quem vai na frente. Não é que a vida é mais fácil. Eu acho que é muito foda você conversar com alguém que é inteligente. Por exemplo, outro dia eu conheci um cara tão inteligente que eu falei, mano, eu não aguento mais ter insights com você. Porque qualquer pessoa que te der uma vírgula e não um ponto final, a vírgula te dá um direito a pensar mais. Sabe? Por isso que as pessoas detestam o 13, porque isso tudo é 12 apóstolos, 12 signos e blá blá blá. Quando eu ponho 13, eu quebro um paradigma de 12. Do 13 eu vou pro 14. Reticências dão medo. Talvez dá medo. Então qualquer pessoa que quebra uma verdade sua, que te faz sentir burro, essas pessoas são perigosas, mas elas fazem o mundo evoluir. E você tem tantas ideias boas, principalmente de reality. Você não pensa em transformar isso num programa seu mesmo que na internet? Primeiro eu vou escrever minhas próprias músicas, que eu fico mandando. Eu tenho uma letra tão boa, cara. E eu me inspiro, falei, eu não vou falar assim, porque isso é uma roubar ideia, mas assim, cara, a gente faz isso todos os dias, ninguém nunca fez um rap sobre isso. E, na verdade, a história de um Uber 99 que ele pega das 5 à meia-noite. Então ele vai de Brasilândia, Radial Leste, São Paulo todo. Então ele vai falando de todos os tipos de paciente e tal, tem o refrão, pá, 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 batido. Eu mandei, as pessoas acharam bacana, eu que vou gravar essa porra, que eu vou pôr no meu show. Então, agora isso que eu tava falando até com o Sander Mac, foi, Sander, só me fala se tá ruim ou não, mas eu mesmo vou pôr, eu já tenho mais ou menos a ideia de batida, porque eu sou muito musical. Então, meu novo show, por que tá demorando a sair? Porque eu nunca fiz um musical, nunca cantei músicas minhas, sempre fui pros outros. Então vai ter música. Primeiro eu vou pôr minhas músicas. Foda-se. E aí depois. Acho que vai acontecer alguma coisa esse ano. Mas conta pra gente, velho. Sem intuição. Eu só preciso estar mais preparado. Legal. E que recado você daria para quem está nos assistindo, que sonha um dia em seguir uma carreira de artista também, que sonha com esse mundo da televisão, da arte, da Vai ser cultura? engenheiro, vai ser médico. Não é tão fácil. Você quer ser artista, quer ser famoso, você quer fazer arte. Então, quantos livros você está disposto a ler? Quantas séries você está disposto a assistir? Quantas peças de teatro você está disposto a ir? Quantos museus? O quanto você está disposto a aprender? O artista de verdade tem que ser muito inteligente. Quando você quer ser famoso, internet faz aí qualquer viral, tu vira. Mas artista, não banalize a palavra artista. Artista, você nasce com a arte, ela pulsa. O artista ele é diferente, ele é estranho. Você pode ajudar a criar aquele artista, mas você não vira artista, você nasce. Agora, famoso e tudo mais. É isso, se você quer ser artista, se você não tem dom. Se bem que se você for diretor, você é um artista, se você é um escritor, você é artista. Artista não é assim, quem está à frente. O estilista também é artista. Que artista você quer ser? O que você quer expressar? Ela vai vir em forma de comédia, em forma de moda, em forma de música, arquitetura. Né? Todo mundo sabe quais são as artes. Mas, se você quer ser ator ou comediante, é uma pressão muito grande. Todo ano tem que ter um texto novo para rodar. Uma pressão muito grande para os meninos, eu acho. Eu não tenho mais saco para essa pressão.
Não, prefiro fazer um monte, passar uma semana em Santos, fazer um monte de publish, ou fazer uma, mas assim, mas ter que toda hora em comedy, e cada vez mais o Simpla paga menos, eu sou a favor de um cover obrigatório. Eu acho absurdo as pessoas darem VIP. Pô, se eu vou ver aquele artista, eu não vou pagar. Ou diminui o preço do ingresso, entendeu? Uhum. Facilita. Exato, Não elitiza a cultura. exato. Facilita, porque senão só uma parte ganha, entende? E não é todo mundo que tem dinheiro para ver o musical e a Lei Rouanet. Então, assim, tem que facilitar, porque todo mundo ganha, as pessoas não facilitam. Então Tem que fica difícil. democratizar, né? Exato. A arte é um ofício. Eu acho que. Ah, por que, que o Neymar ganha tanto? Porque vai ser Neymar. Você acha que é fácil aguentar o que ele aguenta? Não, não é não. Vai ser a Sabrina? Vai ser esse povo. Então, assim, primeiro você não aguentaria o Rojão. Você vê, grandes nomes não aguentaram. Chorão, Cancela, Liz. Porque a Amy, artista. A primeira coisa que o artista tem que aprender a ser, eu acho, não seja tão sensível. Tem que ser um pouco filho da puta. Tem que ser um pouco escroto. Eu respeito o artista aqui. Não vou falar. Não quero dar autógrafo. Ah, mas por quê? Você gostou da peça dele? Gostei. Ele é obrigado a tirar foto. Ele deu o produto. Se ele quiser, ele tira. Hoje você é obrigado. Mas não é todo mundo que é obrigado a ser. Eu que eu sou muito simpático, falo com Deus e o mundo, mas assim, eu respeito o cara que vai por trás, que não quer falar com todo mundo, que quer ficar na privacidade do camarim. É um direito. Ele deu a arte, ele entregou a coisa do filme. Não é obrigado a ficar fazendo palhaçada o tempo todo. Uma pessoa fala pra mim, me faz rir. Pra mim, você paga quanto? Porra, mano. Eu falo pro médico, tira minha pressão agora. Não, né? Então, acho que o artista, quem quer ser artista, assim, primeira coisa, você é artista, se blinda mais, não seja tão sensível. Seja sensível na hora de fazer a coisa. E dentro da sua jornada, o que teve algum fato curioso ou algum acontecimento ali que te marcou fortemente? Hum, de forma mais impactante, Ah, espiritual e de completar, o que você quiser. né? Quando eu salvei um menino se enforcando na clínica, com 18 anos. Se eu não tivesse visto ele, ele teria morrido em 20 segundos. Então, o primeiro impulso que eu vi aquela figura assim foi correr e levantar o corpo. Eu tinha feito isso. E uma vez que eu fui palestrar numa clínica e falaram que não ia dar certo, porque tinha ali você tinha todo tipo, tinha traficante, você tinha assassino, você tinha ladrão. Eu falei, cara, eu vim palestrar, eu não vou nem ficar. E aí primeiro eu cheguei criticando, eu falei, por que que são 60 pacientes e estão tudo debaixo do sol, não tem um lugar mais confortável para esse cara? E não, é assim mesmo. Eu falei, não, eu não vou palestrar com eles sentados no sol, são dependentes químicos, não estão numa cadeia. Aí o monitor já ficou meio puto. E eu banquei, que eu tava hypando em clínica. Cara, comecei a brincar, tal, tal, tal. Adoraram. Aí, quando eu tinha que dar duas, né? Aí tinha o. Eles tinham um lanche. Eles estavam numa excitação, brincando, gritando. Aí eu vi o monitor berrando com eles. Eu falei assim: por que você tá gritando com eles? Eu falei, cara, eles estão gritando na hora do café, eles estão felizes. É normal, eles não estão eufóricos. Eles têm direito. Enquanto eu estiver aqui palestrando, eu não quero que nenhum monitor maltrate nenhum paciente. Era uma clínica bem simples. Aí fiz, eles adoraram, voltei outras vezes. Então, acho que foi uma das minhas. ah, Como homem, como ser humano, foi parecia que aqueles caras são uma das performances mais importantes, assim. Mais do que ver 10 mil pessoas é abrir o show da Cláudia Leite, sabe assim? Sim. Aquilo foi muito foda fazer. Eu acho que nunca vou esquecer. E hoje, além dos projetos com shows, você também faz publicidade. Eu vou voltar com saúde mental também. Vou voltar ao apoio, de fazer parte de alguma ONG. Não quero muito. Eu não preciso muito para viver. Eu sei exatamente quanto que eu gasto, o que, que eu preciso, o que, que é desequilíbrio, o que, que não é. Uh, não tenho paciência para grandes festas mais. Vou só se for pago, se for muito interessante para mim. Eu não aguento mais uma balada com 3 mil homens sem camisas. Eu sou um tio. O ápice para mim é diferente hoje em dia. Sim. Isso é um ápice. E para quem quiser te acompanhar, quais são suas redes? @Evandro Santo. Toda vez que uma pessoa vai me marcar, elas vão marcar Christian Pior. Não! Evandro Santo. Gente, é muito simples. Pense em Santo e Evandro. Evandro Santo. Tanto no TikTok, a conta foi hackeada, o Abon recuperou, graças a Deus. Cara, o menino que eu emprestei o meu YouTube se matou. Agora não recupera a senha. Olha quanta tragédia que eu tenho que dar. Amigo meu. Ninguém sabe essas coisas, assim. Ninguém sabe às vezes, porque é,
Não é só. Para você fazer rir de verdade, você tem que ter chorado muito. Ah, Você vai entender o que é a alegria mesmo, o prazer, você conhecer muito a dor. Essa é a história de muitos humoristas, né? Cara, por isso que as pessoas se anestesiam, né? As pessoas, elas consideram drogas, porque o Evandro usou ketamina, que misturou cocaína, eu tomo êxtase, blá, blá, blá. Mas não, tem pessoas que bebem. Eu conheço um monte de gente que fuma maconha antes de entrar em cena. É que eles não falam, É, mas alguém tinha que falar sobre. Mas assim, o chocolate é um anestésico, ah, porque não é que a vida é dura, é a vida. Cara, imagina lá, você tá tomando banho no seu box, você vê um mosquitinho, você vai matar o mosquitinho, só queria matar, você mata. E algo te mata. É quando você, acho que quando a gente nota isso, não é que a vida é isso, é ciclo. Eu acho que isso que nós humanos ainda não aprendemos, a gente faz parte de um ciclo. Mas eu acho que é, tudo, eu acho que a internet é um excelente vício. é, Cara, eu juro por Deus, eu tento ver um episódio de Riverdale, eu vejo 4, 5, eu vejo 4 horas da manhã. Se não é Rivotril, se não é Ketchupina, que eu sou medicadíssimo, tô fudido. Eu viro. não E aí eu para, tenho... né? Mas eu aprendi a viver com insônia, eu tinha pavor. Agora eu não tenho mais medo. Uma hora eu durmo. Pronto, são as consequências, né, da falta de sono. Então, mas aí você começa com 20 gotas de Rivotril. Ah, tem que tomar 20. Eu falei, bicha, eu não aguento 20 pra mim não é nada. Eu tenho que tomar 40. Eu tenho que tomar durante o dia pra noite ter. Mas, por exemplo, se eu tenho. O foda do artista é a falta de rotina. O artista tinha que ser CLT. Por isso que é bom trabalhar em rádio. Você vai todo dia pra rádio, tem horário pra chegar na rádio, você faz aqui todo dia, faz não sei o quê. É legal. Você sabe que você tem que estar pronto naquele horário. A ideia de rotina é muito boa. Agora, por exemplo, uma coisa que é muito burra, eu vou falar mesmo dos caras que contratam pra show. Por exemplo, eu fui fazer uma semana em Floripa. Cara, o cara me arrumou as pessoas me viam na rua, não estavam saindo do festival. Aí um amigo meu de Santa Isabel, que é o Marcos, me levou pra Santa Isabel. Cara, a gente foi pegando publi 3 dias direto. Agora eu fui pra Santos, peguei um atrás do outro. Cara, você vai fazer show à noite, você vai fazer um dia inteiro o quê no hotel? É, Vai fazer uma concessionária, você ganha X, você vai ganhar mais do que um show. Quem me ensinou isso foi meu amigo Ailton, de Araras, nome da Trato Feito. aproveita, né? Eu fui Potencializa fui já. fazer Limeira e Araras, meu, no primeiro dia eu fiz 10 comércios um atrás do outro, depois fui pra Limeira, fiz o show, depois eu fiz mais 5 no outro dia. O que eu fiz de comércio, um pinguim aqui, um pinguim ali, deu muito mais que o show. Aproveita o artista, pô. Tá É, o Eros Prado na tua cidade, mano. Põe o Eros pra fazer aquela concessionária, aquela imobiliária. Tá o Rabin, faz dinheiro. Entendeu? Porque eu acho que nada melhor do que anunciar com um comediante. Eu é acho que o verdade. comediante menos óbvio, ele vai brincar, ele vai fazer mais divertido. Olha as coisas Traz uma, o Sarro uma faz também. metodologia de comunicação que muitos querem adotar, mas muitos têm medo, né? Com a questão de preservar a postura, aquela Que coisa, postura? né? Que postura a gente É, tem? Que é o mas país do tem. funk. Para, Brasil. Aqui é o país do sexo anal, irmão. Que somos índios. Hello! Viemos de violência. Aqui, o Brasil nunca foi descoberto, gente. O Brasil foi invadido. O Brasil existe índios aqui. A nossa origem somos nus. Viemos de um tráfico horrível, de um tráfico de negros com violência, de exploração. A gente quer enganar quem? Quando a gente entender a nossa miscigenação de verdade, a gente para, relaxa. Tem que ter postura na hora certa. Por isso que os cariocas se dão bem. Acho que eles têm uma malemolência. E um lugar para você se sentir culto é o Rio, né? O Rio tem uma cultura Né? diferenciada. Eu gosto de lá. E uma beleza diferenciada também. Bahia também, Belém é muito foda. Manaus. Tem que conhecer. Assim como Joinville também. Mas penso eu que deveriam valorizar mais os comediantes. Tinham que fazer mais comerciais, mais. Porchat faz bastante, mas o Porchat faz aquela linha burguês, É, bonitão, papapá. Mas assim, por exemplo, por que não é uma bicha louca fazendo KY? Viado, minha vida melhorou, agora tudo é mais fácil com KY, nunca mais dor. Pronto, quem compra KY é gay. Mulher já é lubrificada. Hello! Põe um gay para anunciar KY, teve que criar um lubrificante gay para que isso acontecesse. Então, assim, aproveitem as figuras para falar do povo. Quem vai vender tubaína é quem fala com o povo. Tem que ser o Tiririca, tem que ser esses caras. é verdade. Entendeu? É a cara. Entendeu? E outra coisa, que hoje o cara.
Ele acha que só a Coca-Cola pode anunciar. Não, o Guaraná da sua cidade pode anunciar também. Eu acho que hoje a da internet tem preço para todo mundo, todo tipo de Tem. anunciante. Você não precisa da Cláudia Raia. Pode pegar uma outra pessoa que fale sobre bem. Tanto que as pessoas que são nichadas na internet, elas ganham muito bem. São especializadas naquele nicho. Porque a pessoa se identifica. Exatamente. Acho isso. Tem que dar mais chance para os comediantes. A gente pisa na bola, pisa, chama o caráter. Somos filhos da mãe, somos sensuais, sim. A gente vai pegar seus maridos e esposas, talvez, mas a gente é do bem, então a gente só quer fazer assim. Foi tudo para criar uma piada. Não à toa que você é uma pessoa amada aí, com milhares de seguidores, e por onde você vai, sempre arrasta uma multidão. Nossa, seu amor em forma de pix. Você sabe que, por exemplo, eu faço meu tarô. Cara, é um pacote super legal. O cara joga tarô comigo, ainda faço um vídeo pra ele e ainda faço uma playlist. É uma maneira do fantasma, entendeu? Aí o cara fala assim, a pessoa pede foto. E quando a pessoa fala, grava um vídeo, eu falo, não. Por quê? Falei, porque primeiro, que eu gravo vídeo pra amigos, que é a minha imagem. 2, não chega com a câmera ligada pra mim que eu vou ficar muito puto com você. Me pede. Eu amo, eu tenho tesão, eu tenho ternura. Quando eu escuto assim, com licença, eu sei que eu não precisa nem falar, eu sei que estou te incomodando. Com licença, eu gostaria de tirar uma foto. Soa como hang-up da Madonna nos meus ouvidos. Quando a pessoa grita, fala, não grita, eu passo despercebido. Eu não consigo, vira uma confusão. Mas assim, outra coisa, eu não suporto gente que briga direto de vídeo. A não ser que seja muito íntimo. Uma questão de educação também. Então assim, eu acho que. Posso te ligar? Posso vídeo? Pode não sei o quê? Eu acho que são regras, mas do nada o cara. Outro dia uma menina, eu falei, não, ela ficou chateada. É a turma da Chile. Você pode falar que a Chile é piranhuda, que a Silvana é chifruda, que a fulana. Eu falei assim, eu não vou fazer isso. Porque eu falei, eu não conheço essas pessoas. Não, mas é porque tem um grupo, falei, eu já vi amigo meu se fuder mandando esse tipo de vídeo, de zoeira. A não ser que seja de presente, autorizado, aí tá lá no e-mail, você vai fazer isso com meu amigo, não autorizado. Aí você faz aquele vídeo zoando, que pegou o cara, que fez o cara, que as pessoas pedem isso, pedem, zoeira, você vai saber que é uma zoeira. Mas, esses dias reclamaram que o blusão cobra R$30 por vídeo. Um monte de gente falou, falei, cara, ele é um blusão, ele pode cobrar o que ele quiser. A pessoa não quer o vídeo do blusão? E o trampo do cara. Que o cara tem, eu não sei, porque ele tem hater, porque eu saio com ele às vezes na rua, molecada carrega ele no colo, como se fosse um rei. É mesmo. O hater, na verdade, ele gosta de você. Ele quer a sua atenção. E uma pessoa que escolhe o perfil YW888 Erlan. É uma pessoa. Aí você vai ver a pessoa. Ela é uma covarde. Ela tem um perfil fechado. Ainda põe um versículo bíblico. Pô, me respeita. Hater, que hater ele te xinga e tá lá com o perfil aberto. Você vai ter boca. Mostra, né? Pô, aí o cara faz textão, você faz textão. Aí ele fala, mano, você tem razão. Aí o cara fala assim. Aí vira teu amigo. Cara que te peita. Ele te respeita. Verdade. Hater é isso. Obrigado, Ivan. Agradeço ter você aqui. E com certeza eu vou continuar te acompanhando também. Espero que você continue com esse super Eu quero ser seu repórter de também. externa, nessa roda de bate-papo. Vamos conversar, a ideia foi boa. E olha, é boa, não vai sair caro. É externa, põe os meninos aí para o Daniel para me atazanar a vida, me dirigir, né? Que é um bom menino. E aí a gente vai fazendo, que eu quero fazer externa, me põe na rua. Põe povo, Quer estar com o povo, né? Faz falta. Cara, queria muito agradecer. Eu gosto de ser entrevistado por lords. Muito obrigado. Eu que te agradeço. E se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloca aí no comentário o que você achou dessa entrevista e acompanha também o trabalho do Evandro Santo com as suas redes sociais, @EvandroSanto, né? Tudo, até no TikTok. E, gente, eu posso falar uma coisa? Um like você dá fazendo xixi, tá? Você tá mijando, você pode dar um like, se inscrever e mandar o link do episódio, de qualquer episódio. Ajuda as pessoas a crescer na internet, né? Tipo, não dá like, não dá coração. Eu tenho um ódio de gente que tá todo dia no meu story e não coloca um coraçãozinho. Porra, e aí a pessoa quer prosperar. Faça alguém feliz, faça 20 gentilezas por dia. Elogia, posta um vídeo, ajuda a pessoa, caramba. Exato. Te fode tanta gente, vamos ajudar também. Isso é uma comunidade, né? Tem um grupo chamado Amigos que Ajudam Amigos lá de Santos, que é muito bom. Estão crescendo muito sobre isso. Pessoas que começaram seus negócios na pandemia e um ajudando o outro. Legal. Um beijo pra eles. Bacana.
Então, obrigado pela audiência. Até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.